Fala, minha gente, vocês já deram uma olhada no que mudou e o que não mudou desses novos critérios da Anvisa? Bom, tava folheando hoje, né? Então vamos folhear junto pra gente dar uma olhada. Eu já dei uma olhadinha por alto, ainda não li tudo, mas eu queria fazer isso junto com vocês, pra gente ver aí o que realmente mudou nesses critérios novos que foram lançados. Eu coloquei a tela aí pra vocês acompanharem junto comigo. O que eu percebi a princípio, aqui no começo ele faz uma introdução do porquê que a gente deve utilizar esses critérios, é uma forma de padronizar a leitura epidemiológica das topografias infecciosas entre os hospitais. Então, assim, a ideia é que todos falem a mesma língua e que sirva como uma base epidemiológica para a gente construir ações. Por isso é importante seguir exatamente o critério conforme a Anvisa nos impõe, né, nos coloca, de acordo com os estudiosos, com os consultores técnicos, para que a gente fale sempre a mesma língua e possa fazer um benchmark, saber qual é a situação do país. E, na verdade, ela explica muito bem aqui, né, a diferença entre o critério epidemiológico e o critério clínico. Então, o critério epidemiológico, às vezes, vai condizer com a clínica do paciente, com o diagnóstico médico, né, clínico, para tratamento, mas nem sempre isso vai ser possível. Então, às vezes, o médico vai determinar que é uma infecção para ser tratada, mas esse paciente não vai atender a critérios epidemiológicos para a gente notificar essa infecção. Isso é um pouco confuso, mas acontece, tá? Então, isso é muito importante e também é por isso que é muito difícil, quando a gente vai discutir com as áreas assistenciais, os indicadores, os médicos têm essa dificuldade de aceitar que aquilo ali pra gente é uma pneumonia e pra ele não é, e o contrário também, aquilo ali pra ele pode ser uma pneumonia e pra nós não faz sentido notificar porque não cumpriu o critério. Então existe aí essa dificuldade. Nós estamos falando de critérios diagnósticos para fins epidemiológicos e por isso o enfermeiro, o outro profissional que atua em serviço de controle de infecção hospitalar, ele tem a capacidade, ele pode fazer esse diagnóstico, porque não é um diagnóstico médico, não estamos falando de diagnóstico médico. Então aqui ele coloca o que tem em cada capítulo, né, o APEN, o que tem em cada anexo, e ele coloca que nós devemos utilizar, a partir de 2022, então já está valendo para agora. Lembrando que, se você ainda está fechando o indicador do mês de dezembro, não está valendo, use o antigo, para não confundir, para não poluir os seus dados, o do ano todo, certo? Então, o de 2021, de dezembro, ainda é o antigo, e o dessa cartilha agora é para 2022. A Anvisa fez uma coisa muito boa dessa vez, que foi explicar nos mínimos detalhes e dando muitos exemplos sobre o período de janela da infecção. Ela coloca os exemplos 3 dias antes, 3 dias depois, e aqui o primeiro evento. Ela dá vários exemplos, a data lá, ó, vai explicando, assim, como se fosse um paciente, aconteceu no dia 8, no dia 9 aconteceu um sintoma, no dia 11 apareceu um sinal, então a data da infecção vai ser o primeiro sinal aqui, né, que foi o dia 8, o primeiro evento que aconteceu. Ela dá vários exemplos. Isso não tinha no manual antigo, mas se você olhar no CDC, embora esse que eu tô olhando aqui já é atualização de 2022 também, mas no antigo, desde 2017, o CDC já fala sobre isso, ó. 3 dias antes, 3 dias depois, o evento que aconteceu. Então, ele já traz todos esses exemplos do período de janela, do que é considerado data do dispositivo, né, elegível para infecção, quando o dispositivo invasivo é elegível para infecção, a data do evento, o período de repetição e o período de janela. Então, o CDC já vinha explicando isso muito bem, ó, com vários exemplos, e aqui no final ele dá a resposta, era como se fosse um exercício, e a Anvisa pecava muito nisso, isso não vinha no manual da Anvisa, isso gerava muita dúvida. Muitas pessoas medem o dispositivo invasivo de forma errada, padronizada. Tem pessoas que contam D0, tem pessoas que não contam D0, por quê? Porque não era muito... Era claro isso para quem lesse o manual todinho na íntegra, mas não tinha esses exemplos que são muito importantes para a gente conseguir identificar isso na prática. Então agora vem tudo direitinho. Ela explica que o dispositivo, quando que ele deve ser contado, se o paciente está vendo o dispositivo, por um período maior que 2 dias consecutivos, considerando o D1, o dia da instalação do dispositivo. Então não existe essa história de D0, não existia antes também, mas agora vem muito bem explicado isso. Assim como também vem explicando, ó, se ele for retirado e inserido no mesmo dia, você não vai contar de novo D1, você vai continuar com a contagem. Isso não tinha no manual antigo. E agora, ó, tem até exemplo, ela passou a fazer tudo conforme o CDC fazia. Então, assim, quem antes leu o CDC desenrolava isso muito bem. Mas quem não é muito de ler, traduzir manuais em inglês, ficava limitado por conta da Anvisa e não tinha essas explicações bem detalhadas. Mas agora, graças a Deus, nós temos essa explicação detalhada no manual. Então vamos passar rápido aqui, não vou focar muito, né, porque a gente só tá querendo ter uma ideia aqui do que mudou. É importante também se atentar ao que é dispositivo, né, por exemplo, o CPAP, se estiver acoplado à traqueostomia, ele é considerado um invasivo, então vai ser PAV, catéter de PAM não é considerado catéter central, olha lá, tem que estar localizado em um grande vaso. São considerados grandes vasos: aorta, artéria pulmonar, veias cavas, veias braquiocefálicas, veias jugulares internas, veias subclaves, veias ilíacas, nananã. Então, femoral. Então, ó, o catéter arterial, tipo da artéria radial, não é considerado. Então, PAM não é considerado dispositivo invasivo. Gente, não precisa gravar esse negócio. Eu não gravo também. Eu sei algumas coisas de cabeça, mas não gravo também. Isso daqui é na hora que você busca todo, assim... E outra coisa de bom também que ela fez é dar checklists com o que você deve procurar
na hora de fazer sua vigilância. Depois, na hora que você tá ali analisando, juntando todos os sinais, sintomas, eventos que você captou, né, que você conversou com o médico, que você conversou com a equipe, que você descobriu ali no paciente, que você mesmo fez um exame físico, né, acontece CCH, vira-leito, lindo, maravilhoso. Então, quando você vai fechar, é que é importante você ler bem direitinho o manual para você eliminar o que pode ser e o que não pode não ser infecção, de acordo com os critérios. Aqui na infecção da corrente sanguínea, a gente vê que eles acrescentaram aqui, ó, agora você não tem só a cultura como identificador de micro-organismos, eles também estão aceitando outros testes validados, microbiologicamente validados, mas que não são baseados em cultura. E uma outra coisa legal que eles fizeram é também, o CDC já tinha isso, e eles colocaram também ó, essa lista dos micro-organismos contaminantes de pele, que são os comensários, que já vivem na nossa pele normalmente. Antes eles colocavam estafilococcus do grupo coagulase negativo. E às vezes isso criava muita dúvida entre os profissionais de saúde. O que é esse grupo coagulase negativo? Estou dando um exemplo, tá? Entra o epidermides, o hemolíticos, é uma série de estafilococcus que entra. E isso gerava muita dúvida, né? Para quem está começando no controle de infecção, olhava isso e falava, porque não vem isso na cultura, né? Coagulase negativo, vem a espécie e o gênero do bichinho. Então, agora, assim como o CDC, eles colocaram nessa lista. Quando você clica nesse link, aparece um Excel, que não vai dar pra vocês verem, por causa da posição do meu telefone aqui, mas enfim, né, não vai dar pra vocês verem. Aparece uma lista imensa de quais são os micro-organismos que estão comensais da nossa pele, que vivem na nossa pele. Isso foi uma coisa legal também que ele fez, que vale a pena vocês que têm dúvida, dar uma olhadinha, tá? E então essa parte do teste microbiológico não baseado em cultura foi acrescentada em todos, tanto no neo quanto no adulto. E aqui ele explica o que é esse teste, né, que pode ser PCR, pode ser ressonância miniaturizada e pode ser também o sequenciamento de DNA. Vamos ver que mais. Aqui ele coloca um fluxograma que é muito legal, isso já tinha também no antigo, mas isso daqui é muito legal, é uma mão na roda para quando, por exemplo, você tá botando o seu POP de CCH, né, que sempre precisa, é legal você usar o fluxograma ao invés de usar aquele quadro inteiro, o quadro é bom para você consultar, porque ele é bem detalhado, mas o fluxograma já ajuda para você colocar no seu POP, então já tá mastigado, cara, já tá mastigadíssimo isso daqui, ó. Aqui o da neonatal também acrescentou. Isso é legal porque a gente sabe que laboratórios no Brasil tem certa dificuldade, tem locais que têm dificuldade com a hemocultura. Então, ter acrescentado esses testes é uma coisa que foi bom para nós brasileiros. Lembrando que esses critérios que a Anvisa elabora, né, com esse grupo técnico dela, eles são baseados nos critérios internacionais, só que eles adaptam isso à nossa realidade, porque assim, Estados Unidos é outro nível, né, galera? Então, tem coisa que a gente não vai conseguir alcançar. Triste, mas real. Na parte de PAV, que eu consegui achar algumas mudanças, assim, eu não lembro de cabeça, né, como eu falei, eu não gravo nada de cabeça. Aqui também vem exemplos, ó, de quando você deve identificar a infecção da corrente sanguínea, ó, nos tempos, com sinais e sintomas do paciente, tá bem didático esses exemplos. No critério de PAV, como eu falei, eu não lembro de cabeça, né, o que tinha antes e o que tem agora. Eu consegui identificar algumas mudanças, assim, sem olhar o antigo e o novo. A primeira mudança que eu identifiquei é esse aqui, ó, sem doença cardíaca pulmonar ou pulmonar de base. Antes, você tinha uma regra, né, para os pacientes com doença cardíaca ou pulmonar de base. Então, agora ele ficou, ó, pacientes acima de 1 ano, com uso de ventilação mecânica por um período maior que 2 dias consecutivos. Aqui ele coloca que tem que considerar a partir do D3 de ventilação mecânica, né, e que na data da infecção estava em uso de ventilação mecânica ou havia sido removido no dia anterior, isso daí não mudou. E o paciente não tem doença cardíaca ou pulmonar de base, com um ou mais exames de imagem seriado com um dos seguintes achados, sendo eles novo ou persistente ou progressivo. Isso também eu acho que mudou, porque eu acho que antes, eu não sei se tinha essa questão do... O novo, claro, óbvio, o persistente que me deixa na dúvida, se tinha no antigo ou não, mas enfim. Então, ou é novo, ou é persistente, ou está progredindo. O progressivo eu sei que também tinha no antigo, tá? Infiltrado, classificação, cavitação, pneumatocele. Mas aí, olha só, e para quem tem doença cardíaca, pulmonar de base? Lá no final de todos os critérios de PAV, ele coloca a regra do paciente com doença pulmonar. E a gente vai para lá agora. Então, vamos lá. Aqui é a pneumonia clínica que a gente vai notificar e também tem a microbiológica. Esse aqui é INEL, né, que é abaixo de 28 dias até 1 ano. E a microbiológica, que vai acrescentar só a questão das culturas e tem aqui os exames que ele vai considerar como resultado, como achado, né, para a PAV, que é a cultura de líquido pleural, positiva de secreção pulmonar. No antigo já tinha mudado, né, essa questão do aspirado endotraqueal ser aceito, porque antes não, em 2017 isso não era aceito, agora eles já estão aceitando, porque a gente, Brasil, a gente não tem condições em todos os lugares de ter acesso à broncoscopia. E aqui fala todos os outros critérios para legionela, esses bichinhos esquisitos, blá blá blá.
Olha lá. Aqui embaixo, no final de todos os critérios de PAV, ele coloca, ó, e os pacientes com doença pulmonar ou cardíaca de base, exemplo, síndrome de desconforto respiratório agudo, displasia broncopulmonar, edema pulmonar ou doença pulmonar obstrutiva crônica, deve possuir no mínimo 2 exames de imagem com as alterações descritas, com intervalo preferencial de 72 horas entre os exames e no máximo 7 dias. Isso não tinha antes, eu tenho quase certeza disso. Que ele pedia, se eu não me engano, se o paciente não tinha doença de base, era um achado. Simplesmente surgiu do nada. E se tivesse com doença pulmonar ou cardíaca, ele precisava de 2 seriados. Isso eu não tenho certeza, tá, gente? Tem que conferir isso que eu tô falando. Mas eu tenho muita certeza que isso aqui mudou. Então agora você precisa de 2 exames de imagem. Se o paciente tiver doença pulmonar ou cardíaca, gente, a maioria dos nossos idosos brasileiros tem doença pulmonar ou cardíaca de base. Deve possuir, no mínimo, 2 exames de imagem com as alterações descritas, com um intervalo preferencial de 72 horas entre os exames. E no máximo 7 dias. Então, isso daqui, ó, atenção quando vocês forem fechar o critério, observar se o paciente tem POC, se o paciente tem insuficiência cardíaca, enfim. São coisas que a gente, na maioria das UTIs brasileiras, os pacientes possuem isso, tá? Outra coisa legal na PAV também, que no antigo não tinha, ó, é em relação aos achados, tipo a apneia, um exemplo aqui, ó, apneia ou taquipneia ou espineia ou tosse. Ele considera aqui evento novo ou com agravamento. Essa questão do agravamento não tinha no antigo, né? Embora às vezes a gente dava quando o paciente agrava, né, um episódio desse, a gente já fica de olho e normalmente aparecem um dos outros critérios ali. Mas agora eles colocaram essa questão do episódio novo ou com agravamento. Ok, galera? Vamos ver. Vamos ver mais. Aqui ele fala da PAV em Covid. A PAV em Covid tá dizendo aqui, pelo que eu entendi, sabe? Não tá muito claro a questão da obrigatoriedade da notificação. E como eu não estou atuando neste momento, eu não sei se no FormSUS tem esse relatório pra gente notificar. Mas, pelo que eu tô entendendo, ele passa a ser obrigatório. Dessa forma, a partir de 2022, esses critérios não serão mais opcionais. Devem ser utilizados para todos os pacientes que tiveram Covid, com complicações respiratórias e ventilação mecânica, independente do tempo de permanência da ventilação. Então, pelo que eu tô entendendo, Covid, epneumonia, EPAV, passa a ser um critério obrigatório de notificação. Então, vai ter que notificar PAV para Covid. Depois eu vou dar uma olhadinha se no FormSUS tem relatório para isso. Isso varia um pouco de estado para estado, mas como está não visa aqui num critério nacional, ele deve passar a ser obrigatório, tá? Não vou comparar também com o antigo, porque eu nem sei do antigo assim de cabeça assim também. E aqui o INEL, né, Covid, diagnóstico PAV em neonatal. Ele costuma colocar em cinza, ó, o que teve melhor, o que teve atualização. Mas nem sempre eles colocam. Às vezes dá uma esquecidinha. Aqui também vem com os exemplos. Agora no critério de ITO, aqui, ó, parece que, ó, tá até cinzinha. Eles mudaram a idade, então o critério é válido para adultos e crianças maiores de 3 anos. Então eles mudaram aqui, antes não tinha essa determinação, né? E acrescentaram aqui a hematúria. Pelo que eu entendi, é só isso. Em todos eles, ó. Aqui uma novidade que é devido às diferenças, né, as questões que nos atrapalham a diagnosticar ITO em crianças e adultos com lesão medular. Então, eles colocaram um critério específico para a infecção do trato urinário associado a catéter se o adulto ou a criança tiver lesão medular. Aqui, infecção de sítio cirúrgico. Infecção de sítio cirúrgico eu não li direito. Não vamos nos atentar a isso agora, neste momento, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, cara. E aqui vocês têm que tomar cuidado, anexo, a infecção decorrente sanguínea secundária. Pra que eles colocaram isso aqui, cara? Isso daqui eles colocaram só pra diferenciar, só pra vocês diferenciarem quando for a primária e quando for a secundária. Só pra isso que serve. Ah, tô na dúvida se é primária ou se é secundária. Eles colocaram esse critério aqui da infecção da corrente sanguínea secundária. Eu, particularmente, nunca tive dificuldade com isso, quando eu fazia notificação. Nunca tive essa dificuldade de definir uma ou outra. Mas para quem tem a dificuldade, eles criaram esse critério. Mas só para diferenciar. Esse critério não é para notificar, ele não é notificação nacional. Notificação nacional é só a infecção primária, tá bem? Então, cuidado para vocês não confundirem isso, porque sei lá, né? Então, às vezes, a gente pode confundir e notificar a infecção secundária, vai chegar lá na hora de jogar no formulão, vai achar esse critério e vai jogar junto com as primárias, você vai sujar o seu indicador, vai fazer uma cacetada de infecção primária da corrente sanguínea, sendo que, na verdade, não é. Então, ele só serve mesmo para você diferenciar. Tô na dúvida se é primário ou secundário? Dá uma olhada aqui no critério, mas lembra que ele não é notificável, isso é só para você dar uma separada aí na confusão da cabeça que surge aí na hora, tá? Aqui também tem um fluxograma. E basicamente é isso, gente. Aqui mais exemplos, eu achei muito legal eles terem colocado esses exemplos. Só isso. Ah, no final eles colocam, ó,
os checklists, o que você deve ter em um checklist para observar na hora de buscar os eventos para notificar IRAS. Então, um exemplo aqui, ó, da infecção da corrente sanguínea. O que você deve observar no paciente para definir infecção? A idade do paciente, o tempo de uso do catéter, resultado de hemocultura, sinais e sintomas, coleta adequada da amostra de sangue, período de janela de infecção, data da infecção, presença de infecção secundária. Então, isso daí é como se fosse um checklist para saber se você está fazendo tudo certinho para definir o seu critério diagnóstico. Aqui é um quadro de resumos, que também tá bem legal, ó, também dá pra você colocar num pop aí bem maneiro, tá bem pequenininho, muito pequenininho, mas dá pra você usar no seu serviço. É isso aí, gente. Eu queria mostrar pra vocês essa atualização, abrir isso aqui, porque às vezes a gente recebe isso daí no WhatsApp, né? A gente, mudou, mas nem se atenta em abrir. E aí só vai abrir, ó, no final de janeiro, quando você for fechar sua infecção, né? No caso, em fevereiro, no começo de fevereiro, quando for fechar a infecção de janeiro. Porque é muita coisa, né, gente, que a gente tem que olhar. E a Anvisa fez um combo de atualização aí na semana de fim de ano, a gente preocupada com o Natal, com o Ano Novo, e eles fizeram um monte de atualização, assim, ó, em série. Então, provavelmente isso deve ter passado batido por muita gente. Eu só dei uma bisoiada, assim, ó, bem por cima, pra gente ver se mudou muita coisa mesmo, se mudou pouca coisa mesmo, e para mostrar pra vocês os pontos de atenção na hora da gente fechar esse diagnóstico. Falou? Então, era isso. Tchau pra vocês.